no Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Chegamos aqui para conversar com você, ouvinte internauta, sobre a agenda pré-eleitoral no Ceará. Os bastidores políticos estão agitados. O ex-governador e pré-candidato ao Senado, Camilo Santana, se reuniu em Fortaleza com os pré-candidatos do PDT às eleições ou ao governo do estado. Agora as informações com Carlos Alberto. A reunião do ex-governador Camilo Santana com os pré-candidatos do PDT ao governo do estado e o prefeito de Fortaleza, José Sarto, a realizada nesse último sábado, não teve evolução para o fim do impasse nas discussões sobre o nome a ser lançado ao Palácio da Abolição. Camilo conversou com Isolda Sela, Mauro Filho, Evandro Leitão e Roberto Cláudio. Como não houve evolução para entendimentos, Camilo e os pré-candidatos a governador esperam agora um encontro com o senador Cid Gomes. A conversa de sábado na residência oficial do governo do estado foi longa e teve momentos de tensão, principalmente com a exposição feita pelo ex-governador Camilo Santana sobre a relação entre as gestões estadual e municipal de Fortaleza. Um ambiente de tensão continua nos bastidores e as atenções se voltam para a entrada do senador Cid Gomes nas negociações para que o nome escolhido pelo PDT garanta a unidade do grupo partidário que enfrentará o capitão Wagner do União Brasil no dia 2 de outubro. A divisão da base governista pode atrasar ainda mais a escolha do candidato ao Palácio da Abolição pelo PDT. Com informações do Ceará agora, Carlos Alberto. Essa participação do Carlos Alberto, o jornalista Beto Almeida, resume bem o que está acontecendo nos bastidores políticos. O PDT tem 4 boas opções ao governo do estado: Isolda Sela, Roberto Cláudio, Mauro Filho e Evandro Leitão, embora entre os 4, 2 estão, como eu costumo dizer aqui, polarizando essa disputa. De um lado, Isolda Sela, do outro, Roberto Cláudio. Há expectativa ainda sobre essa pesquisa encomendada pelo PDT, que já está quase concluída, ou já está pronta, com números antecipados nos bastidores políticos entre os que integram a cúpula estadual do PDT. Essa pesquisa que gerou polêmica, mas o certo jornalista Beto Almeida é que o PDT, em uma situação adversa em relação a outros partidos, tem muitas opções ao governo do estado. Resta saber quem vai ser ungido candidato ou candidata para unir o PDT, manter unido o PDT com o PT e ampliar a base partidária de sustentação ao governo para enfrentamento no dia 2 de outubro, no primeiro turno, da oposição liderada pelo capitão deputado federal, capitão Wagner. Jornalista Beto Almeida, uma semana com boas agitações e pelo menos terá subsídios, conteúdos para o jornalismo político. Bom dia, Beto Almeida. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Muito conteúdo, como você disse, Luciano, muita agitação, principalmente nos bastidores. Um bom dia para você e para os nossos ouvintes. Porque você perguntou o seguinte, se a pesquisa... Não, provavelmente você colocou, a pesquisa já estaria pronta. Está pronta, né, Luciano? Porque a pesquisa começou mesmo, na realidade, está em campo desde o dia 27 de junho, né? E se estendeu até a última sexta-feira, então teve todo o final de semana. Hoje a expectativa, na realidade, é para a divulgação do resultado desta pesquisa, desta consulta feita pelo PDT, com o intuito exatamente de resolver esse imbróglio, esse impasse que hoje existe internamente sobre qual é o nome dentre os 4 pré-candidatos que será melhor apontado na pesquisa, Luciano, para oficializar a cabeça de chapa na disputa à Associação Estadual nas eleições de outubro. E aí você disse outra coisa também que é verdadeira. O grande problema é que nós temos excesso de bons nomes. Esse é o problema do PDT. O que deveria ser uma qualidade ganha uma dimensão diferente, um impacto diferente por conta exatamente de nomes com potenciais, com nomes com reconhecimento e qualificação para disputar essa indicação. E aí é que está o grande X dessa questão. Lembrando que essa pesquisa, é bom que se diga, ela não está avaliando, pelo menos que foi divulgado, apenas os 4 nomes colocados dentro do PDT. Ou seja, a governadora Isolda Sela, o ex-prefeito Roberto Cláudio, Mauro Filho, o presidente da Assembleia, Evandro Leitão. Também entre os nomes que estão sendo avaliados, tem o do próprio capitão Wagner, da oposição, Adelita Monteiro, que é a pré-candidata do PSOL,
Eunício Oliveira foi incluído nessa pesquisa também como uma opção para ser colocada na oposição, e Luiziane Lins, do PT. São nomes que foram colocados para serem avaliados pela pesquisa, pelo eleitorado. A grande questão é saber, Luziano, o seguinte: se dessa questão, do resultado dessa pesquisa, nós vamos ter a pacificação, nós vamos ter o entendimento dentro do PDT. E aí é que está exatamente o nó, porque a própria governadora Isolda Sela, quando veio a público na semana passada com uma nota, já colocou o seguinte, que apenas a pesquisa, que é um retrato do momento, como ela frisou, não deverá ser o elemento decisivo para definir o nome. Então ela disse que há sim que levar em conta o diálogo e o entendimento com os demais partidos que fazem parte dessa coligação. O próprio ex-senador Eunício Oliveira disse, Luzenor, nesse final de semana, uma frase que é interessante. Ele disse: olha, eu tenho um acordo com a governadora Isolda Sela. Nesse acordo ficou definido o seguinte: o MDB está disposto a entrar na aliança se o nome for a Isolda Sela. Mas deu um prazo. Diz que esse prazo é até o dia 10 de julho, próxima semana. E ele diz o seguinte: se até o dia 10 o PDT não tiver definido, não tiver uma definição, ou mesmo que tenha definido e esse nome não for a governadora Isolda Sela, ele diz que o acordo perde validade. E ele estará livre para compor, para conversar e fazer o que quiser em relação ao posicionamento que o MDB terá nas eleições deste ano. Além desse encontro, dessa fala do senador Eunício Oliveira, ele também esteve reunido com o capitão Wagner no final de semana, e ele disse que tem que conversar com todo mundo. E o capitão Wagner, naturalmente, aproveitando essa dúvida ainda, esses questionamentos internos, tem procurado conversar com todos os aliados. Tanto é que o capitão ainda não definiu, Luzenor, nome de candidato a vice, não se sabe quem é candidato a senador na chapa de capitão Wagner. Ou seja, nós temos hoje uma indefinição completa em relação a isso, que mesmo com a pesquisa do PDT a ser divulgada hoje, eu arrisco, previsão é que saia a divulgação hoje, segunda-feira. Esta é a expectativa de todo o mercado político, de que a pesquisa se coloque à disposição pelo conhecimento, inclusive, de que ela já foi a campo, já foram feitos todos os cruzamentos de informações e que ela seja tornada pública hoje. Então, dificilmente a gente poderá ter uma definição de nomes essa semana. A pesquisa registrada no Tribunal Regional Eleitoral TRE, Beto Almeida, foi realizada como principal instrumento para a definição do nome a ser lançado pelo PDT ao Palácio da Abolição. Simultâneo à liberação dos números desse levantamento, a governadora Isolda Sela, que se lançou pré-candidata à reeleição, ganhou mais apoio, que nesse momento tem como um dos principais articuladores o ex-governador e pré-candidato ao Senado Camilo Santana. O presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão, o deputado estadual Zezinho Albuquerque e o prefeito de Sobral, Ivo Gomes, construíram nos bastidores uma frente de apoio a Isolda Sela. Ivo fez na última quinta-feira longos elogios a Isolda Sela, deixando transparecer a sua preferência entre os nomes apresentados pelo PDT. Histórico aliado dos irmãos Ferreira Gomes, o deputado estadual e ex-presidente da Assembleia, Zezinho Albuquerque, assumiu sem meio termo a candidatura à reeleição de Isolda. Zezinho é enfático ao afirmar que Isolda tem direito a mais 4 anos de mandato. É nesse contexto de conflitos internos, de divergências de opiniões, que o PDT caminha para essa primeira semana de julho com expectativas, como você mesmo disse, jornalista Beto Almeida, sobre a divulgação dessa pesquisa realizada pelo PDT. Claro que ao longo das próximas horas teremos reuniões, o senador Cid Gomes, que sempre é citado pelos líderes do PDT e também do PDT nas conversas de bastidores e nas entrevistas, continua no silêncio, continua distante da polêmica, e a expectativa é que o senador Cid Gomes ressurja a qualquer momento para conversar com os pré-candidatos ao governo do estado. E tem ainda, Beto Almeida, expectativa fora desse eixo PT-PDT. Está de olho na vice-governadoria o PSD, que é liderado pelo ex-vice-governador Domingos Filho. O PSD tem 27 prefeitos, quer eleger 8 deputados estaduais, 4 deputados federais e também ocupar uma vaga na chapa majoritária, seja como primeiro suplente de Cid Gomes, de Camilo Santana, ou
especialmente, principalmente, a vice, o cargo de vice, na chapa a ser encabeçada pelo nome definido pelo PDT. Mas nos bastidores tem também uma conversa que Domingos Filho, se for excluído da chapa do PDT, pode se aliar ao capitão Wagner. Ele vem conversando com todos os lados. Luciano, mas o Domingos Filho tem assumido um discurso, nas palavras dele, ele disse, olha, eu não tenho tergiversado, ou seja, ele não tem deixado muita dúvida para exatamente o que pretende o PSD, a vice. E o argumento dele tem solidez na argumentação dele, vamos combinar. Ele diz o seguinte, olha, não é só apenas levar a questão do quantitativo de prefeituras que o PSD tem hoje, mas se é uma coligação que conta com a participação de várias legendas e a cabeça de chapa vai ficar com o PDT. O PT já tem o Senado, ele parte do pressuposto de que tem ainda duas outras importantes vagas, que é exatamente a de vice-governador, e é essa que o PSD tem dito claramente que reivindica, e a outra de primeiro suplente de senador do Camilo Santana. Sendo que Domingos Filho tem dito mais, ele não externa preferência por nenhum dos nomes do PDT. Eles não têm preferência por nenhum. Considera que todos os 4 nomes são capacitados, que todos estão empenhados, que todos têm plenas condições de disputar essa vaga de candidato a governador. Mas, desde que esse nome, ele diz, seja a indicação do vice para o PSD. Essa é a grande questão colocada de forma muito aberta, de forma muito clara, pelo ex-governador e ex-presidente do Tribunal de Contas dos Municípios, Domingos Filho. E um detalhe, a gente fala, por exemplo, hoje dos pré-candidatos, se você observar, o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, Luciano, a agenda dele continua tão agitada quanto antes, mas mudou alguma coisa. O que mudou? Ele está agora fazendo o seu dever de casa sem tanta publicidade. Roberto Cláudio adotou um estilo mais discreto, menos entrevistas. Você pode observar que ele tem viajado pelo interior, tem percorrido o interior, mas tem sido muito cauteloso em declarações, em entrevistas, em emissoras de rádio. O que ele tem feito basicamente é percorrer os municípios e fazer o dever de casa como pré-candidato que ele é. Isso está correto do ponto de vista tanto do trabalho que ele precisa fazer para se tornar ainda mais conhecido no interior do estado, como ainda, Luciano, não entornar o caldo num cenário pré-eleitoral desse que por si já é muito complicado.